Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre geometria plana, triângulo. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça aí de dar o seu like, de compartilhar e comentar o nosso vídeo. Porque o seu comentário é de suma importância para o nosso crescimento. Então, vamos lá! Bom, pessoal, na geometria plana nós vamos falar agora sobre o triângulo. Então, como o próprio nome diz, são três ângulos, né? E três lados. Então, nós iremos conceituar os triângulos, iremos falar sobre os elementos de um triângulo e a classificação dos triângulos. Então, vamos considerar três pontos. Ponto A, ponto B e ponto C. Vamos fazer a reunião dos pontos A, B e C. Então, fazendo a união de A com B, de A com C e de B com C, nós obtemos aí o que nós chamamos de triângulo. Então, nós vamos falar que A é a dimensão do ponto B até o ponto C e B a dimensão do ponto A ao ponto C e C a dimensão do ponto B até o ponto A. Então, desta maneira, nós temos aí o que nós chamamos de triângulo. Então, estamos representando aí de vermelho, como vocês mesmos estão observando, os ângulos desse triângulo. Então, é representado desta maneira aí, ó, delta ABC, ou seja, o que quer passar essa informação aí, que é um triângulo ABC. E um outro conceito importante, que é a soma dos ângulos internos, que está representando aí de θ, o ângulo formado entre a reta C e a reta B, de φ, o ângulo formado entre a reta B e a reta A, e alfa, o ângulo formado entre a reta C e a reta A. Então, o que nós temos de conhecimento, que a soma desses ângulos internos sempre tem que dar 180 graus. Ou seja, qualquer que seja o triângulo, a soma dos ângulos internos é de 180 graus. Não se esqueça disso, moçada. É de suma importância esse entendimento para facilitar a sua vida mais para frente na matemática, na física, onde quer que seja que envolva aí triângulo. Vamos então agora falar sobre os elementos de um triângulo. Vamos lá? Bom, utilizando aquele triângulo do slide anterior ainda, nós vamos falar sobre os elementos de um triângulo. Então, nós temos aí os vértices. Todo e qualquer triângulo terá sempre três vértices e sempre terá também três lados. Então, o vértice é onde está o pontinho A, pontinho C e o ponto B. São três vértices, o que está de ponto aí marcado por letra maiúscula. Então, aí são os cantos, na verdade, que nós chamamos aí de vértice. O vértice de um triângulo. E os lados do triângulo está representado aí por letra minúscula. A letra A representa o lado, que é a distância do ponto B até o ponto C. O C minúsculo é a distância, é o lado, né, que corresponde à distância entre o ponto B até o ponto A. E B é a distância do ponto A até o ponto C. Então, desta maneira, nós estamos representando para vocês aí os elementos de um triângulo. Então, são vértices, tem três vértices e três lados. Então, não esqueça disso aí, pessoal. Então, vamos agora para a classificação dos triângulos. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos para a classificação dos triângulos. Então, ele pode ser classificado quanto aos lados e quanto ao ângulo. Quanto aos lados, eles são classificados em equilátero, isósceles e escaleno. Vamos comentar sobre cada um desses tipos. Vamos lá? Bom, pessoal, então o triângulo equilátero é o triângulo cujos lados são todos iguais, ou seja, os três lados são iguais. E se eles são iguais, os ângulos também obrigatoriamente são iguais. Porque sabemos que a soma dos ângulos internos tem que ser 180 graus.
Então, se é um triângulo equilátero, toda vez então que você deparar com esse triângulo aí, os ângulos dele vai ser 60 graus, cada ângulo aí. Porque 3 vezes 60 dá 180 graus. Vamos falar então sobre o triângulo isósceles. Vamos lá? Bom, um triângulo é dito isósceles, pessoal, quando dois dos lados deles são iguais. Então, observe aí esse triângulo. Esse triângulo é isósceles, porque os dois lados aí que está marcado de vermelho são iguais. Vamos falar sobre o triângulo escaleno. Vamos lá? Bom, pessoal, o triângulo é dito escaleno quando os lados deles são diferentes. Ou seja, num triângulo escaleno, cada lado tem uma dimensão diferente. Vamos falar agora sobre a classificação do triângulo quanto ao ângulo. Vamos lá? Bom, pessoal, então nós podemos classificar aí os triângulos também quanto ao ângulo, como nós havíamos falado. Então, enquanto ao ângulo, nós classificamos o triângulo em retângulo. Então, o jeito de um triângulo retângulo está representado na figura aí. Então, observa que eu tenho aí um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, né? Observa que o lado oposto a esse ângulo reto é o que nós chamamos de hipotenusa. Então, a dimensão BC é um cateto, que nós chamamos de BC, e temos aí o outro cateto, que é a distância de B ao ponto A, que é o BA, é a dimensão do ponto B até o ponto A. Então, se nós utilizarmos o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é possível calcular o valor de uma dimensão dos triângulos se eu conhecer dois dos lados dele. Se eu conhecer os dois catetos, logo eu encontro a hipotenusa. Se eu tenho a hipotenusa e um dos catetos, eu acho o outro cateto. Então, é só aplicar o teorema de Pitágoras. Vamos, então, para o próximo slide. Vamos lá? Bom, temos aí, então, quanto ao ângulo, o triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo é o triângulo cujos ângulos são agudos, né? Então, observa aí que dá para você distinguir muito bem, diferenciar um triângulo retângulo de um triângulo acutângulo, né? Todo e qualquer triângulo acutângulo, os ângulos são agudos. Bom, pessoal, então o triângulo obtusângulo é dito obtusângulo quando um dos ângulos formar um ângulo maior que 90 graus. Então, observa que esse triângulo ele é obtuso em B, ou seja, é um ângulo aberto que nós chamamos. É um ângulo maior do que 90 graus. Então, nós chamamos de ângulo obtuso. Por isso que é chamado de obtusângulo. Então, observa que nós classificamos os triângulos em 6 tipos de triângulo. Quanto aos lados, quanto aos ângulos. Quanto aos lados, nós classificamos em 3 tipos. E quanto aos ângulos, nós classificamos também em 3 tipos. Então, se você gostou, não esqueça aí de compartilhar, de dar o seu like e de comentar. Mesmo que você não tenha gostado do nosso vídeo, dê a sua opinião, que ela é de suma importância para o nosso crescimento. Fazendo isso, você estará ajudando o nosso canal a crescer e ajudando a mais pessoas. Mas não vá embora agora, que nós temos uma mensagem para você. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos para o nosso momento de reflexão de hoje, que diz o seguinte: esteja tão ocupado a melhorar a si mesmo que não terás tempo para criticar os outros. Mentes de sucesso. E até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa. Até mais!